No vídeo anterior, nós mostramos a relação de Euler e terminamos o vídeo mostrando que ela vale para todos os poliedros convexos, mas não quer dizer que todo poliedro que obedece à relação de Euler é convexo, tá certo? A definição de convexo é outra coisa. Além da relação de Euler, tem outras duas relações interessantíssimas para poliedros convexos. Uma delas diz que o número total de lados das faces é igual ao dobro do número de arestas. O que isso quer dizer? Se eu tenho faces triangulares, por exemplo, eu tenho 3 faces triangulares. Então eu vou escrever assim, ó, 3 faces com 3 lados nela. E eu tenho 5 faces quadriláteras. Então eu vou colocar 5 faces quadriláteras. E eu tenho uma face pentagonal. Então eu vou colocar uma face pentagonal. Se eu tenho 3 triangulares, eu vou fazer 3 vezes 3, eu tenho o total de lados das faces triangulares. Se eu tenho 5 quadriláteras, 5 vezes 4 é o total de lados dos quadriláteros. E se eu tenho uma face pentagonal, 1 vezes 5 é o total de lado dos pentágonos. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou chegar no total de arestas, no dobro do total do número de arestas do poliedro. Por que no dobro? Porque lembra que as faces se encostam justamente por uma aresta, né? Aqui tem uma aresta que é comum às duas faces. E eu contei ela como lado desta face e depois eu contei ela como lado dessa face. Eu contei ela exatamente 2 vezes. Por isso, o dobro do número de arestas. Então você multiplica o número de lados daquela face pela quantidade de faces com aquele número de lados. Isso para todos os tipos de face, soma e você tem o dobro de arestas. Beleza? Algo parecido também vale para os vértices. Só que aqui eu vou analisar o número de arestas que incidem nos vértices. O número total de arestas que incidem nos vértices é igual também ao dobro do número de arestas. Então eu tenho um vértice aqui do meu poliedro, e aqui nesse vértice chegam 4 arestas. Então eu tenho esse cara aqui, é um V4, é um dos V4s que tem no meu poliedro, vértice com 4 arestas. Mas eu posso ter também um outro vértice aqui, nesse mesmo poliedro, que incidem 3 arestas. Então isso aqui vai ser um V3. Se eu somar o número de arestas desse cara com o número de arestas do outro, com do outro, com do outro, com do outro, eu vou ter exatamente o dobro. Por quê? Porque essa aresta eu vou estar contando nesse vértice, mas depois ela vai encostar num outro vértice e eu vou contar ela de novo lá. Então por isso que eu estou contando no dobro. Tá? Então eu pego número de arestas que incide nesse tipo de vértice, vezes a quantidade de vértices desse tipo, mais o outro, mais o outro, mais o outro, vai dar o dobro de arestas. Vamos pegar um sólido que a gente já usou antes e vamos comprovar isso. Olha lá, esse camarada, ele tem uma face pentagonal e 5 faces triangulares. Então eu vou escrever isso. Uma face pentagonal, um F5 só, e 5 F3. E eu sei que ele tem 10 arestas. A gente já tinha visto isso no slide anterior, na aula anterior. Então, eu vou multiplicar 3 vezes F3, que é 5, mais 5 vezes F5, que é 1. 3 vezes 5 é 15, mais 5 vezes 1, que é 5, dá 20. Veja que 20 é justamente 2 vezes 10. Se ao invés de eu analisar as faces, eu analisar os vértices. Olha que esses 5 vértices do pentágono recebem cada um 3 arestas. Chega aqui 1, 2, 3. Nesse de baixo, 1, 2, 3. Nesse aqui, 1, 2, 3. Então eu tenho 5 vértices do tipo V3. E este único vértice que tem aqui recebe as 5 arestas que vêm da base. Então ele é um vértice do tipo V5. Então eu tenho 5 do V3 e 1 do V5. Vou multiplicar aqui 3 vezes 5, 5 vezes 1. Isso vai dar 20 também. O dobro do número de arestas.
Estas relações também valem para qualquer poliedro convexo, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios. Ó. Obtenha o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Então eu sei o V, o F e eu quero o A. O F é 6, o V é 8 e eu quero o número de arestas. Relação de Euler. Por que eu posso usar Euler? Porque ele disse que é convexo. E a relação de Euler, né, o famoso vamos fazer amor a 2, eu vou então aplicar ali o número de vértices 8, o número de faces 6, 8 mais 6, 14, subtrai 2 unidades, o número de arestas igual a 12. Tranquilíssimo, né? Mais um. Quantos vértices, eu quero o número de vértices, tem um poliedro convexo, posso usar Euler, com 4 faces triangulares e 5 faces quadradas? Opa! Então, na verdade, o número total de faces é 9. 4 mais 5. Certo? Só que eu tenho 4 de um tipo e 5 de outro. Então, eu vou anotar isso. Ó. Faces triangulares, eu tenho 4. Faces quadradas, eu tenho 5. Com essa informação, eu não vou direto calcular o número de vértices. Mas com essa informação, eu posso calcular o número de arestas. Porque 3 vezes F3 mais 4 vezes F4 vai ser o dobro do número de arestas. São 4 faces triangulares, então 3 vezes 4 é 12. São 5 faces quadriláteras, então 4 vezes 5 é 20. 12 mais 20 é 32. Dividido por 2, o número de arestas é 16. Opa, se eu sei o número de faces e eu sei o número de arestas, relação de Euler. Vértices mais 9 faces igual a 16 arestas mais 2. 16 mais 2 é 18, subtrai esse 9 e você fica então com 9 vértices. Tranquilinho, né? Não é tão difícil assim. Mais um exemplinho aí. Um poliedro euleriano, ou seja, que atende à relação de Euler. Isso quer dizer que ele é convexo? Não. Não necessariamente. Mas ele atende a relação de Euler e atende aquelas sub-relações que a gente mostrou antes ali, depois ali, tá? A das faces e tipos de faces, dos vértices e tipos de vértices. Então, ele diz que tem 7 vértices. Desses 7 vértices, 5 concorrem 4 arestas, então são do tipo V4, e 2 concorrem 5 arestas, são do tipo V5. E ele pergunta quantas arestas e quantas faces tem esse poliedro. Então ele me dá essa informação. São 7 vértices, né? Vértices igual a 7. Sendo que 5 são do tipo V4 e 2 são do tipo V5. Eu vou, com isso aqui, poder calcular o número de arestas. Ficou ruim aqui. Deixa eu pegar uma borracha apagada aqui que ficou muito em cima. Aí. Vou anotar aqui do outro lado, tá? Então o número de vértices é igual a 7. 4 vezes o número de vértices com 4 arestas, mais 5 vezes o número de vértices com 5 arestas, dá o dobro do número de arestas. 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 2 é 10, 20 mais 10 é 30, dividiu por 2, o número de arestas é igual a 15. Agora, com o número de arestas e vértices, eu faço a relação de Euler. O número de vértices é 7, mais faces que eu não sei, igual a arestas 15 mais 2. 15 mais 2, 17. Subtrai 7, 10. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Bom, vamos falar de mais uma classificação de poliedros. Os poliedros de Platão são uma classe especial dos poliedros. Para ser um poliedro platônico, um poliedro de Platão, ele tem que obedecer 3 requisitos. O primeiro é que ele seja convexo. O segundo é que ele tenha todas as faces com o mesmo número de lados. Ou é tudo triângulo, ou é tudo quadrilátero, assim por diante. Eu não posso ter uma face triangular e outra que é quadrilátero. Aí já não é poliedro de Platão. E também o número de arestas que incide em cada vértice tem que ser o mesmo. Então, o mesmo número de arestas incidindo em cada vértice. Tá ok?
Por exemplo, esse camarada aqui, ele é convexo? Sim. Ele tem 6 faces quadriláteras? Maravilha! Cada um dos seus vértices recebe 3 arestas. Olha esse cara aqui, vem uma daqui, vem uma dali, vem uma daqui. Perfeito. Atendeu as 3, ele é um poliedro de Platão. Agora, se eu olhar para esse camarada aqui, ele tem uma face triangular aqui, ó. Aí colada nela tem 3 faces que são pentágonos aqui. Essa de cima e a do lado. E se eu olhar para essa face aqui do lado, ela é um quadrilátero. Então tem face triangular, tem face pentagonal, tem face quadrilátera. Logo, não é um poliedro de Platão. Só isso, a classificação é se é ou não é. Tá bom? Existem apenas 5 classes de poliedros platônicos. Tá? São eles os tetraedros, que tem 4 faces triangulares e 3 arestas em cada vértice. Então você está vendo ali os triângulos facilmente, cada vértice com 3 arestas. Os hexaedros, que são 6 faces quadriláteras e 3 arestas em cada vértice. Então aqui, aqui, aqui. E é quadrilátero em todas as faces. Tem ainda os octaedros, que são 8 faces triangulares e 4 arestas em cada vértice. Aí tem aluno que às vezes fala, professor, mas olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um quadrilátero, professor. Amigo, isso não é uma face. Isso é um recorte interno. O que é face é justamente esse triângulo que está aqui, ó, para fora, ok? Então, o octaedro tem 8 triângulos, 8 faces triangulares. Abre o olho nisso, beleza? Então, ele tem 8 faces triangulares e 4 arestas em cada vértice. Os dodecaedros, a gente já viu essa imagem na aula de hoje, tem 12 faces pentagonais e também 3 arestas em cada vértice aqui. E para finalizar, os icosaedros, que tem 20 faces triangulares, são 20 triângulozinhos, ok? São 5 triângulozinhos aqui em cima, 5 aqui embaixo e 10 aqui no meio. Você pode contar depois com mais calma. E em cada vértice incidem exatamente 5 arestas, ok? Beleza? Tem ainda mais uma classificação um pouco mais específica. Eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente finalizar no próximo vídeo então o conteúdo. Segue aí, vai prestando atenção, vai estudando, para a gente fechar bem esse conteúdo aí.